Para entender a profecia do rio Eufrates, você primeiro tem que entender algumas passagens da Bíblia. De acordo com o livro de Gênesis, o Criador fez 2 rios, o Pison e o Eufrates, e um jardim, denominado Éden, ao centro do qual se encontrava a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 10, 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, de acordo com a tradição cristã, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Éden, e a entrada do Éden foi fechada, mantendo-se a guarda de anjos lá. A profecia do rio Eufrates se refere ao dia em que a entrada do Éden será reaberta para que os seres humanos possam voltar ao jardim original. Em outras passagens da Bíblia, há referências ao dia em que os rios de água viverão, ou seja, rios de água que alimentarão o Éden. Isso é entendido como uma previsão de que o Éden será restaurado e que a terra será reinaugurada. Alguns teólogos acreditam que a profecia do rio Eufrates está associada à profecia de João, no livro do Apocalipse, sobre a 6ª trombeta, que fala sobre a secagem do rio Eufrates. De acordo com a tradução original, essa secagem ocorre para permitir que os exércitos possam caminhar pelo rio e avançar para atacar Jerusalém. Essa profecia é vista como uma referência a um evento futuro em que o Éden será restaurado e Jerusalém será a capital do reino de Cristo. De acordo com essa interpretação, a secagem do rio Eufrates marca o fim dos tempos, onde a morte e a injustiça serão destruídas e haverá um novo começo para a humanidade. Essa profecia também é entendida como uma referência ao retorno de Cristo. Para ajudar a entender a profecia, vamos começar pela passagem do livro do Apocalipse. Alguns versículos dizem: "E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes clamores no céu, dizendo: O Rei do mundo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, chegou." Apocalipse 19, 16. Isso é visto como uma referência ao retorno de Cristo e ao início de uma nova era para a humanidade. O passo seguinte no livro do Apocalipse fala sobre a secagem do rio Eufrates. O 7º anjo tocou a trombeta, e o rio Eufrates secou, para que os reis dos 4 cantos do mundo se juntassem contra Israel para a guerra do grande dia. Apocalipse 16, 12. A profecia diz que o rio Eufrates será seco para que os exércitos cheguem a Jerusalém. Isso também é entendido como uma referência ao regresso de Cristo. Além disso, o texto do Apocalipse também fala sobre as águas do mar serem transformadas em sangue. Apocalipse 16, 3. Esse versículo é visto como uma referência a uma marca da besta, que pode ser entendida como um marco divisivo entre o tempo atual e o futuro. Também posso citar algumas profecias do Antigo Testamento relacionadas à profecia do rio Eufrates. Por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 49, está escrito: "Eis que o Senhor diz, eu beberei o Eufrates e o secarei, assim como uma poça que se seca." Jeremias 49, 19. Alguns críticos bíblicos acreditam que o texto de Jeremias 49 está falando de um evento histórico. Segundo eles, Jeremias estava pregando contra a Babilônia, que era a potência militar dominante da região no período. Ao acabar com a potência militar da Babilônia, Deus estaria bebendo o rio Eufrates, ou seja, acabando com a sua influência no Oriente Médio. Então, para os profetas israelitas, o rio Eufrates era um símbolo de grandeza militar e política. Um outro versículo importante que fala sobre o rio Eufrates está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Nele, o profeta Ezequiel teve um sonho em que via o rio Eufrates a crescer, se tornando mais profundo e poderoso até chegar ao Mar Morto. Ezequiel também via árvores frutíferas na margem do rio e os peixes abundando na água. Ezequiel interpreta o sonho como um sinal de que Deus vai restaurar Israel e curar o povo israelita. O rio Eufrates, então, representa a restauração, a fé e a recuperação de Israel. E o Mar Morto, que no sonho era recuperado pela água do rio Eufrates, representa a morte e a ressurreição. Portanto, o rio Eufrates é um símbolo muito importante no Antigo Testamento. Ele representa não só o poder militar, mas também o poder de Deus. O texto diz que Deus usará o seu poder para restaurar Israel, trazendo a salvação para o povo. Isso também é um retrato do que Deus fará no futuro,
quando Cristo volta e restaura a terra. Existem muitas outras passagens da Bíblia que fazem referência ao rio Eufrates e à profecia relacionada. Eu poderia ficar horas falando sobre a profecia do rio Eufrates. Apenas te falei sobre algumas delas, mas há muitas outras. Se tiver interesse, podemos falar sobre outras interpretações ou sobre outras profecias bíblicas. O que você acha?